Só vou fazer uma apresentação inicial, que esse é o nosso projeto de Rosa e Alma, Histórias que Inspiram, que ele foi feito para o Instagram da Laigo. Então, nesse projeto, para conseguir abordar o Outubro Rosa, nós vamos conversar com mulheres que tiveram ou têm câncer de mama e para conhecer a história delas. Então, para começar, a gente convidou a Andressa, que vai conversar um pouquinho com a gente. Então, bem-vinda ao nosso projeto. Você é a primeira mulher a participar dele e que seja a primeira de muitas. A gente já tem algumas outras marcadas, mas que, enfim, seja um projeto de muito sucesso. Queria agradecer a sua presença. Imagina, eu que agradeço a presença, agradeço o convite. É um prazer falar sobre esse mês, né, que é muito emblemático, mas para nós que vivemos e sentimos isso na pele, é mais importante ainda falar, conscientizar, e bater esse papo mesmo. Acho que é importante para trazer, para trazer luz a esse tema, né? Com certeza. E para a gente começar, queria fazer uma pergunta bem aberta, que é: quem é a Andressa? Conta pra gente. Tá. Bom, a Andresa, ela tem XX anos agora. Eu tenho 38 anos, sou casada, tenho uma menina linda de 8 anos. Sou graduada em enfermagem, com pós-graduação em gestão hospitalar pela Getúlio Vargas, tenho pós-graduação em livre docência e estou no 6º ano de medicina. Sou sócia administradora da Clínica DK Urologistas e vice-presidente do Instituto DK de Tecnologia. Então, é isso. Legal, multifunções, né? Multi. A gente se divide em 1 milhão de funções, né? Nem parece que o dia tem 24 horas. Exatamente. Então tá. Então conta pra gente como que foi o momento que você recebeu esse diagnóstico de câncer de mama. Como que tudo isso aconteceu? Conta como é que foi o início dessa história, dessa parte da sua vida. Certo. Bom, eu estava numa fase maravilhosa da minha vida, inclusive, e eu falo assim, maravilhosa em todos os quesitos, fisicamente, emocionalmente, financeiramente não estava tão boa, mas eu estava vendo um momento muito rico na minha fase, assim, era uma fase que eu estava me sentindo muito bem. E eu estava no 1º ano da faculdade de medicina, então, quando eu vou traçar uma linha do tempo, assim. No ano que eu fiz o vestibular, que eu passei, que eu fiz a matrícula, tudo, como eu sabia que ia ser uma coisa muito conturbada, eu resolvi fazer meus exames periódicos, isso no mês de fevereiro. Fiz o periódico, estava tudo certo, fiz ginecológico, tudo ok, bonitinho, e eu arrepiei aí na faculdade no 1º semestre. Beleza. Quando foi em julho, eu fui. Tava dormindo, eu, meu marido e minha filha na cama, e isso era umas 5 horas da manhã. Eu tava meia troncha, assim, na cama, tava meia torta, e aí eu peguei a minha mão, que tava meia caída, e coloquei em cima da minha mama. E foi esse o momento que eu falo que foi Deus que colocou a minha mão ali para eu poder sentir esse nódulo, né? E aí eu passei a mão, foi na mama direita, passei a mão, senti aquele nódulo fixo, né? Não era endurecido, né? Não tinha aquela consistência fibroelástica e tal. E aí eu passei a mão na outra e percebi que não tinha nada, porém eu tinha uma criança na época que eu acho que tinha 3 anos, e por incrível que pareça, minha filha ainda mamava. E eu ficava o dia todo fora, eu estava no período de férias, e aí eu dava uma livre demanda. Quando eu estava em casa, eu dava mesmo, e super apoio quem tem essa iniciativa de continuar o aleitamento materno. E aí eu chamei meu marido, 5 horas da manhã, ele acordou meio assim tonto, e falei, amor, palpa aqui esse negócio do meu peito. Ele palpou, aí no outro não tinha. Falei, amor, tem alguma coisa esquisita aí. Aí eu peguei e marquei a ultrassom.
Marcando a ultrassom, eu fui fazer com um médico que foi o mesmo que fez os meus obstétricos da minha gestação da minha filha. E aí eu cheguei lá, lembro que foi numa sexta-feira, eu cheguei para fazer o exame, eu fiz a palpação na mama numa quarta, na sexta-feira eu consegui marcar o ultrassom. Aí cheguei lá, fui fazer a ultrassom, e eu lembro que foi uma sexta que o Carlos estava com um tempinho livre, então a gente ia sair de lá e ia para um outro lugar. E aí o ultrassonografista falou, Andresa, você tá com um tempinho livre, Dre? Eu falei assim, pô. Aí ele falou assim, então vamos fazer uma mamografia? Aí eu falei, liguei pro Carlos, falei, amor, eu acho que deu alguma coisa errada, porque ele me pediu pra fazer mamografia, né? E eu não tenho nem idade para isso e tal. Aí eu peguei e fiz a mamografia, e quando saiu o resultado da mamografia, ele não quis me entregar o resultado da mamografia. E aí aumentou mais ainda a minha aflição em relação do que ia vir ali. E aí eu peguei, ele falou, não, deixa o Carlos chegar, eu passo o resultado para ele. Eu falei, nossa, deve ter dado uma coisa muito ruim. Aí, batata, tinha dado um perfil de BIRATS 4, isso foi numa sexta-feira. Nós passamos o final de semana inteiro atrás de médico para poder fazer a core biópsia, né, com agulha grossa. E aí, na segunda-feira, eu consegui um médico para fazer essa punção guiada por ultrassom. E aí, na segunda-feira, eu fiz a punção guiada. Eu lembro que aí já foi bem próximo do meu aniversário de casamento, que foi em setembro. E aí, na sexta-feira, já saiu o resultado que eu tinha um... Aí foi encaminhado para anatomopatológica, né? Foi feita a imunistoquímica. E aí foi dado que deu um adenocarcinoma ductal invasor. Tinha um perfil luminal A, que é um perfil dentro do universo, aí um perfil menos agressivo, né? E ele era 95% receptor estrogênico e 90% progesterônico. Então, ele era um perfil hormonal positivo, né? E assim, é aquela coisa, você toma uma tijolada na nuca, assim, absurda, né? Porque eu não estava esperando por aquilo, até inclusive na ocasião eu tinha feito uma prova de transferência, porque eu até então passei no vestibular lá no Guarujá e consegui uma transferência aqui para o ABC. E no final das contas mudou tudo. Virou uma bagunça, entendeu? Minha vida aí. Quando eu recebi o diagnóstico, aí eu fui passar com 1 milhão de mastologistas, passei com 8 ao todo, porque eu queria saber o que cada um tinha de proposta para mim. Tinha 33 anos quando eu fui diagnosticada. Era uma mãe que amamentava, não tinha sobrepeso, não tinha nenhuma comorbidade, então, assim, não tinha fator de risco por ter alguém na família. Então, realmente foi uma coisa muito atípica, né, o meu câncer. E aí, fui atrás, aí comecei a fazer o estadiamento para coletar os óvulos e coloquei o Portocat, fiz o implante de Portocat, e aí, depois de 10 dias, eu já estava com tudo isso muito pronto, fiz a coleta dos óvulos e comecei a primeira sessão de quimioterapia. Pois é, você comentando realmente um caso muito atípico, né? Porque a gente vê aqueles casos que são bem padronizados, que já tem casos na família, né? Mulheres mais velhas, que vão fazer uma mamografia e aí recebem. Mas um caso completamente atípico, né? Assim, fora da idade, sem os fatores. Então, naquele momento que você viu aquele diagnóstico, como é que ficou o sentimento? O que você pensou naquela hora? Olha, naquele momento foi... Eu tinha muito medo de morrer, muito. Não vou mentir. Eu lembro até hoje, assim, só de lembrar eu fico toda arrepiada, porque eu lembro que eu estava aqui na minha casa, meu marido pegou o resultado, porque ele acabou fazendo contato lá com o médico que fez a punção, e o resultado chegou na clínica que foi feita a punção. E eu lembro dele até hoje, assim, pisando em ovos para vir me contar o que tinha vindo no resultado. E foi assim, assim, não tem nem como descrever a sensação mesmo de impotência, de não ter ação, de não ter o que fazer. Eu não tinha para onde correr. Eu só tinha que receber aquele diagnóstico e ficar quieta e correr atrás do prejuízo que eu tinha, né? Porque eu tinha uma coisa ali que eu não sabia nem se eu ia conseguir curar, né?
e o sentimento é horrível, é um sentimento de impotência, de onde eu errei, onde eu pesei a mão, será que eu fui uma pessoa ruim, né, para ter merecido isso, foi um castigo, a gente pensa em tudo, né, na hora, e eu acho que esse sentimento justificativas, né, seja exato, qual seja alguma coisa que explique isso, né. exatamente, eu queria entender o porquê que aquilo tinha acontecido comigo se eu não tinha nenhum fator de risco, sabe? Sim. Enfim, E em não rela sou tabagista, isso é uma eu acho, não sei se eu cheguei a comentar isso também, nunca fumei, e, enfim, não tem, assim, uma... completamente atípico mesmo, né. Em Exato. relação ao tratamento, a gente sabe que ele pode ser bastante desafiador. Então, consegue falar pra gente, contar como que foi esse tratamento, onde que você buscou forças para isso, como que foi esse processo, né, quanto tempo durou e tudo mais? Sim. A minha primeira quimioterapia, até eu tenho que mandar um super beijo aí para minha chucrutinha, a Cindy, que é uma pessoa assim maravilhosa, não tem nem o que dizer. Ela, inclusive, foi uma das pessoas que estava no primeiro ciclo da minha quimioterapia. É, eu sou muito. Eu tenho muita seletividade assim com pessoas, e ela é uma das pessoas que convive, e eu não esperava menos dela naquele momento que eu precisava. Então, eu acho que eu contar com essa rede de apoio também foi uma coisa muito importante. Eu sei que se eu estou viva e eu estou bem hoje, para mim, além de eu ter corrido atrás de um bom centro, né, de um bom call center, para poder tratar e ter, né, graças a Deus, a oportunidade de ter sido muito bem tratada, eu tenho, assim, eu tenho certeza que esse apoio foi o que trouxe, assim, a serenidade de levar esse tratamento de uma forma menos pesada possível, né? Então, na minha primeira quimioterapia, eu lembro que eu tinha muita preocupação em ficar careca, que isso, no final das contas, acabou que foi inerente, não teve o que fazer. Eu lembro que lá onde eu fiz o tratamento no Sírio-Libanês. Então, assim, eu sabia que dali eu só ia sair se realmente, se eu fosse para um caixão, se realmente tivesse esgotado todos os tratamentos possíveis, as probabilidades possíveis, porque lá eles têm recurso para tudo, né? E aí, quando eu fiz a crioterapia. Então, eu coloquei lá o panelão lá a menos 30 graus. E eu lembro que na época eu recebi 2 toucas também para fazer crioterapia de gelo. Eram como se fosse um termogel. E aí eu lembro que no dia que eu fui fazer o procedimento, meu marido encomendou gelo seco. E aí a gente pegou as 2 toucas, colocou lá dentro do gelo seco. E aí, quando eu saí da quimioterapia, eu coloquei aquela touca com gelo seco. E aí, quando ela esquentava, eu ia lá, pegava outra, e a outra voltava para a bolsa. Então, eu sei que assim, eu fiquei de 6 a 8 horas depois da quimioterapia com essa bolsa aí. E que no final das contas, na terceira sessão, eu parecia show de horror, né? Que o cabelo caía enlouquecidamente. E aí foi quando eu tomei a decisão de raspar mesmo e não quis esperar cair até o final. E foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida, porque a gente tentar levar esse procedimento assim adiante é uma tortura enorme. E aí eu resolvi, eu lembro que o médico que passou meu portocate, ele falou assim, Andresa, vai no Hair Look, se eu não me engano, eu acho que é Hair Look, é o nome do lugar. Você vai raspar o seu cabelo, eles vão fazer uma peruca com o seu próprio cabelo, então vai ficar imperceptível a situação. Só que aí o que aconteceu? Nesse dia, eu estava com uma pessoa muito querida, que é cabeleireira, e ela falou: Não, vamos lavar o seu cabelo para você chegar lá com o cabelo limpo, menina. Não deu tempo, porque aí o cabelo começou a cair. Cair, assim, aí embolou, foi um inferno. Aí eu peguei e fui aí ela cortou, porque teve que cortar porque embolou tudo, e aí depois eu fui para maquininha mesmo. Então, isso era uma questão muito importante. Para a mulher, cabelo é uma coisa muito importante, né? Acho que para todo mundo, mas acho que para a mulher tem uma questão aí mais forte, né? E também depois que eu arranquei meu cabelo, aí foi como eu falei, a rede de apoio era incrível, então eu cortei meu cabelo,
quando eu ia sair para jantar, eu demorava 20 minutos ao invés de 1h30. Então, de tudo, eu falo que a gente tem que tirar as coisas boas, né? E meu marido amava, falou, nossa, amor, agora você demora 20 minutos para ficar pronta, antes era 1h, 1h30 e tal. Aí, mas era uma coisa boa naquela época, assim, né? Com muitas aspas. E foi isso. Essa questão de cabelo foi uma coisa muito forte. O pós era horrível, então eu tomava quimioterapia no dia, eu já ia direto, embarcava na cama e só saía da cama, sei lá, 72 horas depois, assim. Não tinha perna nem para pegar, não tinha força para pegar minha filha no colo, assim, né? Foi uma coisa muito impactante, assim. Fisicamente pra gente é degradante mesmo. Não tem como quantificar. Acho que só quando a gente sente na pele mesmo que a gente consegue quantificar isso. Tem um impacto bem grande físico, mental, de autoestima, né? A gente percebe bastante nas nossas práticas, ambulatórios e tudo mais, e a gente acaba atendendo várias mulheres que tiveram câncer de mama também. Até essa semana aconteceu isso também, e conversando a gente vê que essa parte da autoestima é algo muito forte. O cabelo, pós-cirúrgico, muda muito essa relação. Eu queria saber qual o conselho que você dá para essas mulheres em relação à autoestima. Como fazer para se sentir melhor? Como que você se redescobriu nesse período? Como é que foi? Olha, eu vou ser bem sincera com você. A pior fase do meu tratamento, eu acho que até a hora que eu fiquei careca não me trouxe tanto impacto. E eu tive a minha terapia, ela foi uma terapia neoadjuvante. Como que funciona isso? Eu fiz o tratamento com as quimioterapias para saber como que meu corpo ia reagir, para depois eu ir para o procedimento cirúrgico. Então, eu fiz 4 sessões de adriamicina e ciclofosfamida e depois eu fiz 4 sessões de Taxol. As 4 primeiras sessões foi onde o cabelo foi todo embora, o cabelo do corpo mesmo foi todo embora. E depois, quando eu comecei a tomar o Taxol, ela, por ser uma droga com baixo peso molecular, ela atinge os capilares. Então, foi quando eu tive quedas maciças mesmo já estava bem careca, mas aí o cílio e a sobrancelha caiu de vez, porque até então ainda tinha um pelo outro ali e tal. E aí eles falaram, ó, sua unha e seu cabelo agora, cílios, assim, vai cair para valer. Essa foi a parte que foi infinitamente péssima para mim, porque eu não poder passar um rímel nos cílios, eu não, sabe, assim, e eu já estava muito, muito ganho de peso, porque eu tive mucosite, então a questão de deglutir água não foi muito trabalhada durante o meu tratamento com a questão com as nutricionistas. Então, eu ingeria muito pouca água, comia muito mais carboidrato, porque era o que eu conseguia deglutir um pouco melhor, me dava uma sensação melhor na hora de comer. Então, eu ganhei peso e tive essa questão facial. Então, o meu rosto ficou enorme. Mas eu sempre soube, em algum momento, que aquela situação ela ia ser passageira. E mesmo se ela não fosse, eu coloquei uma coisa muito firme na minha cabeça que eu tinha que aproveitar a minha viagem. Mesmo se aqueles fossem os últimos momentos da minha vida, eu tinha que aproveitar e sugar o máximo daquele momento. Então, o que eu fazia? Os primeiros dias, assim, eu usei muito Adorno, muito. Eu não tolerei nada na minha cabeça. Mas brinco, tanto que até hoje eu não me identifico se eu ficar sem um brinco na orelha. Coloquei muita maquiagem. Eu tinha essa questão, assim, física de aprimorar. Então, eu coloquei mais lenço no pescoço, me arrumava mais. Só um minutinho. Ai. Então, essa questão da vaidade, eu lembro que lá no hospital tinha uma pessoa que fazia tipo uma harmonização, assim, na gente, né? Então, ela pegava e dava dicas de como você se sentir mais bonita, de como você se sentir desejada.
de como você se olhar no espelho e sentir de uma forma melhor. E aí eu lancei mão de tudo isso e eu usava isso muito a meu favor. Então, eu acho que fica o recado para a mulher. Ela se redescobrir, identificar o que ela tem de pontos, de pontos relevantes, assim, o que ela mais gosta nela, e ressaltar isso. Porque a beleza, ela tá além do cabelo. E eu tive uma experiência muito interessante nesse sentido, que eu lembro que no dia que eu raspei meu cabelo, foi lá no hospital mesmo, e eu sabia que eu ia ter que caçar um jeito de me sentir bonita e, enfim. Eu coloquei um colar bem longo, coloquei brinco, coloquei uma calça tipo de couro fake, salto alto e uma regata. Eu não estava ainda com a cirurgia e saí na rua, careca, não coloquei nada na cabeça. E teve homens assim, mexeu comigo na rua, sem cabelo. E aí eu falei, gente, olha como que, para mim, aquela leitura, né? De como a gente tem que se redescobrir mesmo. E enaltecer os nossos pontos positivos, né? Físicos, né? E emocionais também. Então, eu acho que essa é a dica da gente se autoconhecer, se reconhecer naquele momento, entender que aquele momento é transitório e ressaltar e valorizar o que a gente tem de melhor. E foi assim que eu saí dessa situação, sabe? Sai mais forte. Hoje em dia eu percebo que quando eu vejo mulheres passando por esse processo, eu mostro a minha foto maquiada, toda cheia de adorno, toda pronta, assim, sabe? Eu falava, eu não sei quem é que eu vou encontrar, então eu tenho que andar sempre arrumada. E eu acho que é essa a mensagem, da gente nunca esquecer a nossa essência, de não sempre estar pronta para o novo e se redescobrir, sempre. Exato, não esquecer de si mesma, né? Não Exato. se definir como uma doença que está passando, e sim como nós somos nós, independente do que a gente está passando fora disso, né? Então, Exato. realmente, não se esquecer de quem a gente é, acho que é um ponto essencial para essas mulheres, né? E em relação à faculdade de medicina, eu fiquei curiosa, como é que ficou durante esse período? Um caos total. Porque aconteceu, eu estava entrando numa faculdade nova, não era a faculdade que eu tinha feito vestibular, tem uma outra visão perante o aluno. Assim, no momento que eu notifiquei a universidade, falei com os coordenadores, foram muito receptivos, se colocaram à disposição, só que os professores não tinham a disponibilidade que eu necessitava naquele momento. Então, por exemplo, eu tomava quimioterapia, igual eu falei, não tinha perna para nada. E aí eu solicitava matéria, por exemplo, para fazer home office, né? Como é que fala? Esqueci o nome. Atividade à distância que chama, eu acho, né? Atividades domiciliares, né? Isso. Esqueci o nome, né? E foi um caos, porque eles não mandavam nada, não me mandaram nada, tanto que depois eu tive que ir até para buscar meios legais para poder conseguir alguma coisa aí nesse sentido, porque realmente foi um abandono, um caos total. E aí a coordenadora, ela ficava no meio de uma sinuca, porque eu mandava mensagem para ela, era a única pessoa que eu tinha acesso, e ela falava, ai, não, vou falar com os professores, tal. No final das contas, os professores não mandavam nada. E aí, eu lembro que logo quando eu descobri, o meu marido falou para mim, falou, amor, descansa, vamos voltar atrás, tá? Eu falei, não posso perder tempo, pelo amor de Deus. Eu já não tenho mais 22 anos de idade, né? Eu já estou fazendo a faculdade numa idade um pouco mais adiantada, então eu não posso ficar perdendo tempo. E eu também não quero ficar só por conta de um diagnóstico, eu quero continuar a tentar levar minha vida da forma mais normal possível. Só que não foi possível. E aí o que acontecia? Ele me via num movimento de uma ansiedade absurda, porque eu ficava esperando a contrapartida da faculdade e nunca chegava. E aí, no final das contas, isso foi em agosto, quando eu comecei os tratamentos.
Aí o próprio vascular falava, Andresa, você não pode carregar mochila, você não pode carregar nada por conta do portocate, então quando você for, leva só um papel, uma caneta e só que não dá, né? Você sabe como é que é a faculdade de medicina? Não, é o calhamaço, é o livro que você tem que carregar e tal. E eu sei essas atividades domiciliares, foi um caos. E aí, quando foi novembro, meu marido pegou e falou assim, amor, esquece. Você não conseguiu fazer o semestre, não te deram suporte nenhum, como você vai fazer prova? Aí eles falaram assim, não, fica tranquilo, em dezembro você vai fazer tudo. Aí eu falei, tudo como? Você vai fazer todas as provas? Eu falei, não, gente, não é assim que funciona. Não vai dar. Tudo, como é que se prepara, como que, né? Tem um norte de chegar cada. E fazer um monte de prova. Exato, não tinha um plano de aula na plataforma, não tinha nada. Aí eu falei, não vou conseguir passar uma prova desse jeito. Aí eu peguei, aí beleza, eu fui lá, tranquei o curso, isso já em novembro. E aí, quando foi no ano seguinte, aí, como eu sabia que essa faculdade não ia me dar nenhum apoio, eu peguei e falei isso assim, de uma forma muito assim, casual, não foi assim, sem nenhuma intenção. Eu conversando com com a coordenadora da outra faculdade, contei a história, ela falou, Andresa, pelo amor de Deus, você tem vontade de voltar? Eu falei, eu tenho, né, doutora? Não, eu só estou impossibilitada. Ela falou, então eu vou conversar lá, vou pedir, me manda todos os seus relatórios, tudo que você tiver, que eu vou conversar e vou ver, de repente você faz uma prova à distância aí de transferência e volta. E aí eu acabei fazendo a via inversa, voltei para o curso e foi a melhor coisa, porque aí nesse meio tempo entrou a pandemia. E aí eu acabei que cursei igual todo mundo. Então eu falo que no meu processo realmente eu tive muitas coisas positivas, assim, sabe? Que não foi uma impossibilidade. Meu curso foi nivelado igual de todo mundo, né? Não tive grandes prejuízos em relação. Né? Sempre tem as coisas boas que acontecem, né, nesse meio tempo. E com certeza foi poder, né, estar no mesmo acompanhamento que todo mundo, porque a gente sabe que de casa sempre é mais complicado, né? Tem todas essas falhas de comunicação com os professores, e ainda mais se a gente for pensar antes da pandemia, tinha muito mais isso, né? Tinha muito mais dificuldade de conversar, da possibilidade de fazer algo online. Exato. Não era falar sobre isso, né? E aí a gente vê que tudo mudou, tudo aconteceu, e acabou que conseguiu acompanhar, então, né? Exato. E aí uma coisa que eu pensei é que realmente aconteceu uma falta de empatia, né, na faculdade. Muito. Enorme. Pensando, esses profissionais também são médicos, ou enfim, profissionais da saúde, mas fora desse nicho da faculdade, como que você se sentiu com os profissionais da saúde que você passou? Você sentiu que eles eram empáticos, cuidadosos? Como é que você sentiu? Que eles são preparados para lidar com essa doença ou não? Então, é diferente. Por exemplo, a gente fala de. Aqui no Brasil, a gente tem dois universos. A gente tem o universo da rede privada, que foi onde eu, graças a Deus, tive a possibilidade de fazer meu tratamento. A gente fala do SUS, né? Não depreciando de forma nenhuma os profissionais do SUS. O SUS é lindo, gente. Eu falo que o SUS é um orgulho que o Brasil tem que carregar, porque é um programa de saúde assim que invejável. Não existe nada igual em nenhum lugar do nenhum canto do mundo, né? Eu percebi assim, por eu estar no Oncocenter, eu acho que as pessoas lá elas já são mais condicionadas a ter dar um suporte emocional maior ali para as pessoas que estão passando por esse processo. Óbvio, tem ali as escorregadas na casca da banana? Tem, porque é humano, né? Humano cuidando de humano. Mas, no geral, eu percebo essa população especificamente que cuida de pacientes oncológicos, eu acho que eles são muito preparados. Até na rede pública, porque o que acontece? Eu, como enfermeira, eu trabalhei um tempo na oncologia do Hospital Mário Covas. E a gente, assim, em termos de acolhimento do paciente, de coleta de
de anamnese, de tratamento ali do paciente no box, eu vi poucas diferenças em relação à rede privada. Porque ali é o profissional que ele já está sendo capacitado, igual eu falei anteriormente, ele já está sendo capacitado para lidar com esse público. Então, ele sabe lidar com o paciente, com o familiar. Agora, se a gente for falar de uma questão mais técnica, então, por exemplo, uma questão de punção de um portocate, de uma asepsia, de uma antisepsia, aí a gente tem um gap enorme ali de condição. Mas para o tratamento isso eu vou falar agora, eu vou até dividir as categorias, isso levando em termos da enfermagem. Dos médicos, por incrível que pareça, eu acho que tem sim essa questão da empatia, a gente tem que se colocar e se posicionar um pouco perante eles, porque eu não sei se isso vira uma coisa assim tão rotineira para eles e uma coisa tão banal que em alguns momentos eu percebo que o profissional médico ele tem dificuldade de, por exemplo, de aplicar uma medicina clínica centrada na pessoa, sabe? E quando eu estava na faculdade de medicina, e quando eu ia questionar alguma coisa relacionada ao meu tratamento, meu diagnóstico, os meus medos, eu tinha muito medo de ter que fazer esvaziamento axilar e ter ali um pensamento ali de um plexo braquial, por conta do feixe ali que passa mais próximo da região da axila ali, dos gânglios axilares. Então, quando a gente ia fazer esse tipo de questionamento para eles, nossa, era como se eu estivesse afrontando eles brutalmente. Não é, gente. Quem vai ficar com a sequela no final da linha seria eu. Então, se eu tenho um pouco mais de conhecimento e eu posso esgotar todas as minhas dúvidas durante uma consulta, eu acho que não tem nada demais disso, né? E para eles era uma afronta. Então, o profissional médico, eu percebia que tinha um pouco mais de dificuldade de poder ter esse jogo, assim, essa troca de ideias, entendeu? Com certeza. Eu concordo que às vezes as coisas parecem que se tornam banais, né, para alguns profissionais. E a gente vem muito com esse movimento inverso agora, né? Os estudantes de medicina, a gente tem mais essa pegada de humanização, de empatia. Mas se você pudesse dar um conselho para nós que somos estudantes em relação a isso, como tratar esse paciente oncológico, como abordar, como dar um suporte para esse paciente, o que você diria para nos prepararmos para a vida profissional? Olha, a primeira coisa, eu acho que a escuta ativa ela tem que funcionar em todos os segmentos da medicina, independente do segmento mesmo e do paciente, porque a gente, se você vê, eu que tinha um pouco mais de instrução e tinha um pouco mais de conhecimento, já tive essa dificuldade em perceber que essa escuta ativa estava acontecendo mesmo na vida real. Imagina ali o leigo que não está entendendo nada do que está acontecendo. Então, eu acho que a escuta ativa é o primeiro ponto. O segundo ponto, para mim, seria a pessoa que está ali atrás da cadeira profissional médico ter um pouco mais de paciência em relação aos anseios, às angústias do paciente, tentar entender, porque, gente, eu agora, eu sentei dos dois lados da cadeira, e eu sei como é difícil da gente tentar, assim, zerar ali no momento de uma consulta, que muitas das vezes é muito rápida, zerar todas as dúvidas que o paciente tem. Então, eu acho que essa é uma questão, a gente ter paciência para poder explicar ponto a ponto para o paciente o que ele precisa entender e tentar ser o mais ilustrativo e didático possível. Porque para mim entender, para eu entender o que estava sendo explicado era muito fácil, mas o paciente leigo é difícil explicar que ele tem ali um mau diagnóstico, ele tem um mau prognóstico, que ele precisa, que todo tratamento de saúde, ele é 50-50, então a parte do médico é 50%, a parte do paciente é 50%. Então, quando eles me davam as orientações, Andresa, você não pode ingerir bebida alcoólica, não é para ficar saindo sem máscara, toma cuidado, né, com higiene, você é uma pessoa que está imunodeficiente.
Então, para a gente diminuir as intercorrências, né, durante os ciclos, então eu sabia que eu tinha que fazer a minha parte também. Então, eu acho que nessa hora a gente ser o mais didático possível, ter maior paciência, pensar que está tratando do amor de alguém. Ali é o amor de alguém que está, sabe, na frente de você. E tentar ser o mais didático possível. Acho que esse é o segundo ponto, assim, que eu acho que se a gente priorizar isso, a gente vai conseguir um excelente desfecho para o paciente. Terceiro ponto, trabalhar com equipe multidisciplinar, equipe interdisciplinar. Eu tive uma dificuldade muito grande durante o meu tratamento com a questão da nutrição. A minha nutrição não foi uma nutrição adequada, uma paciente que estava fazendo tratamento oncológico. Então, por exemplo, eu terminava as sessões de quimioterapia, eu tinha muita náusea. E eu tomava aquele Zofran, gente, aquela medicação, eu não gosto nem de sentir o cheiro dela mais, e é aquele gosto, enfim. Eu criei uma memória, assim, afetiva muito ruim daquela medicação, e aí chegava em casa, eu queria tomar alguma coisa com limão. Então, eu já sabia que não ia ser uma coisa boa por conta do risco de mucosite, mas era o que me aliviava. Mas no final das contas, por quê? Porque meu paladar estava péssimo. O que eu poderia ter feito? Poderia ter feito chá gelado, podia ter feito infusões com, sei lá, com folhas ou com frutas, para poder melhorar o meu paladar. E mesmo num super centro de oncologia, eu percebi que eu não tive esse acompanhamento. E eu vim saber depois que tem cartilhas lindíssimas, super ilustradas, que poderiam facilitar a minha ingesta alimentar durante esse período. Então, eu acho que o terceiro ponto aí seria trabalhar com a equipe multi-interdisciplinar, tratamento psicológico também, eu fui procurar isso também meio que por conta, apesar da minha oncologista falar que era ideal, mas foi uma coisa assim que não foi trabalhado o conjunto, sabe? Não teve assim, cada um mostrando o seu ponto ali, para trabalhar em cima do cliente, do paciente como um todo. Eu acho que cabe a nós, futuros médicos e os médicos de hoje, conhecer mais o trabalho dessa equipe multi, né? Conhecer o que cada um faz, como que cada um pode beneficiar o paciente, porque assim a gente consegue deixar tudo bem redondinho, bem fechadinho, né? Então, tem muitos problemas que podem ser causados pela alimentação, e a gente pode evitar isso se a gente tiver um acompanhamento nutricional, a parte da saúde mental com a psicologia, a parte física com a fisioterapia, então a parte odontológica com os dentistas. Então tem várias outras profissões na saúde que são muito benéficas. E às vezes os médicos nem conhecem o trabalho, não sabem como isso pode ser benéfico para os pacientes, né? Então acho muito importante também deixar esse recado para quem está ouvindo, nossos membros, que é muito importante conhecer essa equipe multi, conhecer como que eles podem ajudar, porque eles vão favorecer o nosso paciente. Quanto mais a gente puder dar acesso a isso, melhor. Vai ser melhor para o paciente, o tratamento torna tudo mais fácil, né? Exato. A gente consegue fechar várias lacunas aí de outros problemas que podem vir a acontecer, né? Com certeza. E é engraçado que a gente pensa que o tratamento ele é focado no médico, e hoje em dia já esse conceito já caiu por terra, né? A gente tem que compartilhar as responsabilidades com os demais membros da equipe. Quanto mais pessoas capacitadas ali para poder te organizar mesmo a estratégia, né? Que você vai direcionar para esse paciente, com certeza é infinitamente melhor. Eu acho que esse compartilhamento de responsabilidades é importante até para uma questão de diretriz, de saber, né? Eu acho que cada um tem o seu papel aí mega importante no processo do cuidado do paciente, né? A gente soma no final, a gente não divide nem subtrai, né? Exato. Eu gosto de dizer que cada um tem sua caixinha de ferramentas, a gente une todos e dá certo, né? Exato. E agora uma outra dúvida, duas, na verdade, são dois pontos diferentes. Depois do tratamento, o que mudou na sua rotina e o que mudou em você como pessoa? Bom, parece que vai ser um clichê enorme, né? Porque eu falo que
o meu processo, meu câncer, eu chamo ele de leão e professor ao mesmo tempo. Ele me ensinou muitas coisas mesmo, que no dia a dia não é que as pessoas não valorizam, mas passa muito batido, né? Principalmente na nossa área médica. Eu acho que a gente fica ligado no modo automático, que a gente deixa passar assim, tantas coisas, tipo coisas assim banais do dia a dia, sabe? De convivência, de relacionamento interpessoal, de assim, de coisas que fazem sentido da gente levar em consideração e a gente dá valor, né? Então, hoje em dia, você pegar uma cadeira de sol e ficar vendo um pôr do sol, para mim é riquíssimo, que era uma coisa que eu não ia nem ligar, porque eu estava enterrada ali numa rotina, numa loucura e pensando em mil coisas ao mesmo tempo, não priorizar também a nossa saúde. Eu acho que esse é um recado que eu passo para os profissionais médicos. Eu vejo essa dificuldade até hoje lá na faculdade, assim, quando eu tenho que fazer alguma coisa relacionada ao meu tratamento, eu não falo nem aos colegas médicos, eu vou mais além. Eu falo aos colegas que estão fazendo a graduação comigo, né? Eu percebo que assim, ai, nossa, vai faltar, porque lá na nossa universidade a gente tem que ter 100% de frequência. Se você não tiver 100% de frequência, você é reprovado. Então, o colega ver você se priorizando e saindo uma vez, porque a minha rotina já eu vou contar como que ela é depois do tratamento. Você se priorizando uma vez no mês para ir lá tomar sua medicação, para eles é uma afronta. Tipo assim, por que ela pode, eu não posso? Gente, pelo amor de Deus. Eu não gostaria de estar nesse papel. Eu faço isso porque meio que, entre aspas, eu sou obrigada mesmo. Ou eu faço isso ou eu não tenho efetividade, né? E entre o comentário do colega e eu ter a minha vida plena e minha saúde mental e tudo mais, eu não estou muito ligando para opinião, não. Eu pego e me priorizo e eu vou fazer o que tem que ser feito para eu poder ficar curada e ter vida plena aí, pelo menos, sei lá, 150 anos, igual eu falo, né? Então, eu acho que essa questão entre colegas, eu acho que é um problema, eu vejo dessa forma. O meu tratamento, depois que ele terminou as quimioterapias, eu fiz a cirurgia, então eu mastectomizei a mama que estava acometida, coloquei, simetrizou no mesmo tempo, e eu simetrizei, coloquei, né, a prótese e simetrizei a mama contralateral. Não precisei tirar outra glândula, o meu oncologista e o mastologista não quis tirar, não quis remover, então foi preservado o ovário, tudo, né, a glândula contralateral. E depois eu fiz 30 sessões de radioterapia, então foi bem profilático mesmo. Pelo meu perfil oncológico, eu nem precisaria fazer tanto. Talvez, como outros mastologistas me indicaram, não, Andresa, vai lá, faz um quadrante que você vai ficar bem. Só que eu era muito nova, eu tinha feito um exame no mês de fevereiro. Em julho, eu já estava com um perfil aí de um adenocarcinoma de 5 centímetros, então foi um crescimento muito rápido, segundo eles, né? E aí fizeram realmente um tratamento bem profilático mesmo, para eu não ter acometimento no futuro. Só que isso me trouxe certa sequela. A própria quimioterapia, eu percebo que o meu raciocínio hoje em dia, eu consigo fazer as minhas atividades normal, tá, mas eu percebo uma pessoa mais lenta, um pouquinho mais lentificada, nada que a neuroplasticidade não resolva, né? Que a gente consegue colocar fazer musculação nos outros neurônios aí que sobraram, então eu consigo, vou bem na faculdade, graças a Deus, mas eu percebo que eu sou um pouco mais esquecida, o meu tempo já não é mais igual era antigamente, depois da quimioterapia, e a nível de radioterapia, eu tomei a rádio na região da mama e eu, às vezes, sinto dores. Então, ali fiquei, graças a Deus, com amplitude de movimento, mas ali, às vezes, eu sinto um pouquinho mais de dor na região da mama, que tomou a rádio. Porque encapsulou, né? A radioterapia, ela faz essa retração, assim, do músculo e da pele. Mas nada que o exercício físico não tenha me ajudado.
Tomei medicações, inclusive, depois que o próprio radioterapeuta indicou para melhorar essa questão da pele e tentar voltar o máximo possível ao local ali que era, né, anteriormente, né, que era a pele anteriormente ali naquele local. Tomo as minhas medicações a cada 28 dias, então eu faço um bloqueio ovariano, e aí entram as questões, né, sexuais. É que eu, graças a Deus, igual eu falo, nossa cabeça é um guia absurdo para tudo que a gente vai se propor a fazer. Num tratamento, numa faculdade, num projeto, sei lá, de trabalho, tudo é a nossa mente que dita para onde a gente vai chegar. A gente tem que traçar o plano A e o plano B, né? O ponto A, aliás, e o ponto B. Então, eu tracei ali na minha cabeça que eu ia levar minha vida da melhor forma possível. Então, sexualmente dizendo, eu tenho uma cabeça um pouco mais progressista, sei lá, mais livre, assim, liberta de alguns tabus, e eu consegui levar isso de uma forma muito tranquila. Então, estímulos pré-sexuais, pré-penetração, tudo isso me fez chegar a uma vida 100% normal, né? Mas tudo isso, volto a dizer, são gatilhos que a gente usa, que a gente coloca em ação para a gente poder chegar nesse ponto, né? Tem que ter, assim, uma liberdade, assim, como posso dizer, é, assim, você tem que estar aberto para o novo, Com certeza. né? Porque E senão você é não uma consegue. descoberta, né? A gente Exato. vê as taxas de disfunção sexual em mulheres com câncer de mama é altíssima, é gigante, né? Exato. É como também o homem que tem disfunção de próstata e toma, inclusive, a mesma medicação, né? Para fazer bloqueio Exatamente, do eixo. exato, é muito alto. Então é muito importante falar sobre isso, porque às vezes é um assunto que não é nem abordado em consulta, em nada, e fica ali reprimido na mulher, e ela não comenta com Exato. ninguém, né? E ela sente vergonha, ela não. Parece que não se entende, não se reconhece mais, né? Então, essa parte do mental, fortalecer isso, né? Como a gente falou lá no início, fortalecer a autoestima, né? Fazer de tudo para se sentir bonita, valorizar os principais pontos. Tudo isso ajuda, né? Tudo isso entra nessa parte também, né? Então é muito importante falar sobre, porque muitas vezes não é nem comentado, parece que as pessoas não se interessam ou não acham importante, sendo que na verdade é algo, a vida sexual é completamente relacionada com o bem-estar geral, né, da pessoa. Exatamente. Inclusive, as taxas as mulheres, durante o tratamento oncológico, as taxas de divórcio nessa fase, e é interessante isso, né? Como que a falta de sensibilidade das pessoas chega num nível, assim, chega a ser monstruoso, assim, diabólico, né? Porque você imagina, a pessoa já está fragilizada fazendo um tratamento, muitas delas precisam fazer um procedimento cirúrgico, não são todas que chegam a ter bons resultados, né? Às vezes por conta de fatores intrínsecos mesmo, então da queloide, a cicatrização não fica legal, ou às vezes o acometimento oncológico ali, né, do tumoral é muito grande, e aí você não consegue fazer um bom trabalho ali a nível de estético, né, que fique esteticamente bom. E aí você ouve, desculpa o termo, né? Você ouve o pé de pano lá, que você acha que era uma pessoa, né? Que estava ali para você na saúde e na doença, e aí chega e fala: não, eu não quero te ver. Eu tô falando, esse é um exemplo que eu vi na prática, tá? De uma mulher que eu conheci, inclusive, na época do meu tratamento oncológico, lá do hospital mesmo, que o marido chegou e falou: não, eu não consigo te ver dessa forma, você tá mutilada, e para mim, assim, acabou e largou ela durante o tratamento, sabe? Então, é uma coisa, assim, surreal, mas acontece, né? Então, é importante realmente a gente se conhecer e conhecer o nosso valor, independente da estética, e conhecer que a gente é uma pessoa valorosa,
porque senão não tem autoestima que resista, né, a uma condição adversa como essa, né? Essas situações acontecem e muito, né? E eu acho que essa parte de conhecer outras mulheres, conviver com outras mulheres que também estão passando pelo mesmo processo, isso tudo também é importante. Você concorda? Teve boas experiências, amizades, isso ajudou a te fortalecer? Com certeza, com certeza. Você vê, eu falei da Cindy, mas eu recebia visitas assim na minha casa, graças a Deus, de pessoas assim que eu nem imaginava que iam, sabe, assim, se importar com. Porque hoje em dia a gente vê isso nas pessoas, as pessoas não se importam, né? Ela tá vendo que a outra tá passando por um processo, mas assim, não é com ela, então segue o barco. E essa questão da rede de apoio é importantíssima. A gente sabe que a amizade, né, tem aquele clichê também, ai, amigo de verdade é aquele que está com você nas horas difíceis. E na vida real é isso mesmo. Eu costumo usar um exemplo que eu falo que a amizade é uma gangorra, né? Para ter a brincadeira ali, para a gente descer para o play, a gente precisa ter duas pessoas, né? Uma de cada lado da gangorra. Então eu falo que é isso mesmo, não é que a gente dá lá, não é dar lá tomar cá, mas eu acho que precisa ter essa reciprocidade realmente quando a gente é, necessita, né? E eu acho que isso é importantíssimo. Então eu falo que se hoje eu tenho uma condição emocional e física, foi por conta das orações que eu recebi, foi por conta do carinho das pessoas. Olha, fiz um docinho aqui para poder, sabe, te deixar mais feliz. E eu receber esse carinho realmente é uma coisa muito importante e eu acho que faz total diferença no desfecho final do tratamento do paciente oncológico, com certeza. Muito legal tudo isso. Eu tenho mais duas perguntinhas. A primeira é: planos para o futuro, como que você se enxerga daqui para frente? Ah, eu me enxergo assim, voando mesmo na área da medicina, como uma pessoa que tem uma visão diferente do mundo, sabe? Até foi engraçado. Esses dias, uma colega falou assim: Nossa, mas por que você pensa diferente de todo mundo? Eu falei: Porque eu sou diferente de todo mundo. Simples assim, entendeu? Não é falsa modéstia. É porque é verdade. As pessoas ficam pensando muito assim, em coisas, sei lá, astronômicas assim. O meu pensamento hoje em dia é muito simplista, sabe, em relação a algumas coisas. Então eu percebo que é difícil a gente pensar diferente. Na abordagem com o paciente mudou 200%. Então, eu recebo paciente, inclusive, semana passada eu recebi uma paciente oncológica que disse que estava sentindo muito mal. Eu mostrei o meu exemplo para ela e falei: existe uma vida linda, linda durante um tratamento oncológico, existe uma vida linda depois de um câncer, e existe uma vida muito boa se você estiver também na fase terminal da sua vida. A gente que escolhe como a gente quer viver a nossa vida, né? Eu falo que a vida ela é muito feita de escolhas. A gente, todo momento, desde a hora que você vai, sei lá, no balcão do restaurante pedir uma comida, até a hora que você tá dentro da sua casa, vai ouvir uma música, vai ligar uma TV, tudo é feito de escolha. São coisas sutis, mas a gente tá o tempo todo escolhendo. Então a gente tem que escolher como vai levar, como que a gente vai seguir e fazer as melhores opções possíveis e as melhores escolhas dentro de um contexto geral. Então, eu acho que na medicina eu me vejo dessa forma hoje. Eu vou fazer umas escolhas mais humanas. Eu acho que conteúdo é importantíssimo, a gente tem que estudar, a gente tem que se atualizar. É importantíssimo, é riquíssimo. O médico que não gosta de fazer uma leitura, pelo amor de Deus, ele está na cadeira errada. Porque o médico ele vai nascer médico e ele vai crescer e amadurecer a sua medicina através do estudo. Não para, o médico nunca vai parar de estudar. E eu vejo pelo meu marido, que é urologista, ele nunca para, sempre está no congresso, sempre está estudando, está se atualizando. Então, eu acho que, além de você estudar técnicas e estudar protocolos e estudar coisas, é você estudar essa parte humana da pessoa, né? E eu me vejo mais apta
fazendo essa escolha em estudar o elemento humano ali, aquela pessoa, estudar aquela pessoa que está ali na cadeira dependendo de mim, não só a doença dela. Então, acho que é isso. Incrível, com certeza todo esse processo ele transformou, né? Tanto a Andresa pessoa quanto a Andresa futura médica, né? Já com o pezinho ali na profissão, né? Exato. E para a gente finalizar, depois de todo esse processo, essa transformação, tudo que você aprendeu, para você hoje, qual que é a importância do Outubro Rosa na conscientização do câncer de mama? Eu acho que o mais importante agora é a mulher ela aproveitar que existe uma cor aí para o mês, né, de conscientização do câncer de mama e ela se autoconhecer. Eu acho que o autoconhecimento, principalmente do corpo, de você realmente. Não, a gente nem pode mais falar nessa questão de autoexame, porque foi feito estudos pelo Ministério da Saúde dizendo que o autoexame ele não diminui o risco, ele não diminui a mortalidade, né? Então a gente tem que estimular essa mulher a ter esse autoconhecimento. Então, independente do outubro, do mês de outubro, ela conhecer o corpo dela como um todo, observar características pessoais, se conhecer da maneira mais genuína possível. Porque a gente não pode, hoje em dia, ficar estimulando no mês de outubro a fazer mamografia, a fazer exames e tudo mais, mas a gente ensinar a mulher e orientar ela a se autoconhecer. Eu acho que é isso que vai fazer a diferença nela, e não só no diagnóstico da mama, mas em qualquer outro local do corpo dela, onde ela pode sofrer algum acometimento aí por doenças graves. Exato, muito se confunde hoje em dia o Outubro Rosa com o que se muito falou por muitos anos do autoexame, né? Hoje em dia a gente já mudou essa abordagem para exatamente como você falou, o autoconhecimento, né? Então o nosso dever é de orientar essas pacientes a não só no Outubro Rosa a tocarem as mamas, a conhecerem o próprio corpo. Em qualquer momento, em qualquer oportunidade, em qualquer consulta, porque pode ser que essa mulher não vá aparecer em outubro para a gente lembrar isso, né? Então, orientar, incentivar todas essas mulheres que elas conheçam quando falar se toque, é para conhecer a consistência da própria mama, do próprio corpo, enfim. Porque senão a mulher pode fazer aquele autoexame que tem todo o protocolozinho e não perceber nenhuma diferença porque ela não conhece o corpo dela, né? Então, acho que esse também é um ponto a ser levantado, exatamente como você falou. Não é o autoexame, a mamografia, não. É conhecer o próprio corpo. Esse é o nosso ponto-chave e que a gente tem que estar aí abordando com as mulheres, né? E Outubro Rosa vem, né, junto com isso, para a gente trazer mais atenção para essa doença que é extremamente prevalente, né? Cada vez mais a gente escuta os casos, mas em contrapartida, uma coisa que nos alegra muito é ver como a medicina evoluiu, né, para essa patologia. A gente teve, na semana passada, uma aula com um mastologista maravilhoso, que nos explicou como é que funciona o tratamento, como que está a reconstrução hoje em dia, que antigamente era um processo muito mais difícil, né? E hoje as coisas estão avançando, né? Então, Outubro Rosa vem para isso, né? Vem para contemplar todas essas coisas. Exatamente, com certeza. Essa questão como você bem falou, é de autoconhecimento real, né? A mulher não precisa se tocar na técnica, é ela se conhecer mesmo, como a gente acabou de falar, não só para doenças relacionadas à mama, mas para qualquer outra doença do corpo, né? Ela se autoconhecer, eu acho que é importantíssimo para qualquer processo de saúde e doença, para ela identificar o que estava sadio e o que passou a ficar doente, né? Com certeza.
Bom, então foi um prazer falar com você. Eu nem vi o tempo passar, porque assim, é uma conversa maravilhosa, muito tranquila, Ai, muito também, Júlia, você é um amor de pessoa, adorei. obrigada. Então, eu gostei muito, foi uma conversa muito boa, com certeza, assim, incrível para a gente dar o pontapé inicial nesse nosso projeto, em conhecer mais histórias. A sua é extremamente inspiradora, você é uma pessoa, assim, muito autoastral, muito batalhadora mesmo, a gente sente na fala, a gente sente pelas coisas que você viveu. Então, muito obrigada por aceitar participar. E com certeza vamos combinar outras coisas aí para fazer, né? Para os membros te conhecerem também, para, enfim, poderem escutar, né? Tudo que você tem de vivências, de história mesmo. Mas no mais, te agradecer em nome de toda a Liga, da diretoria, dos membros, agradecer também a Cindy, pessoa maravilhosa, né? Que nos colocou em contato. Então, é basicamente isso. Ai, eu que agradeço o convite, agradeço a lembrança aí do meu chucrutinho, a Cindy, que é uma pessoa, meu Deus, sem nem falar dela. Agradeço de coração, Julia, você é uma pessoa muito gentil. Eu vejo assim na abordagem, no jeito que você se propõe a fazer as coisas, e o jeito que você vê, a gente ficou aqui conversando, a hora voou, né? E se a gente deixar, a gente vai ter mais assunto, entendeu? Me coloco à disposição para, se vocês quiserem fazer algum outro evento, alguma coisa. Se quiserem discutir casos também, eu gosto muito. Eu falo que eu não sei se eu tenho estrutura emocional para tratar das pessoas com câncer, porque eu acho que eu ia remeter àquela situação a minha vivência, né? Eu acho que em algum momento eu ia ter medo de tratar essas pessoas. Então, talvez por esse sentido eu não levaria a minha especialidade para oncologia. Mas é um assunto que muito me interessa. Eu tenho muito interesse em conhecer novos protocolos, em saber mesmo manejar de uma forma efetiva essa paciente chegando lá no nosso consultório e direcionar ela para o profissional mais habilitado e capacitado para poder fazer esse segmento. Então, discussão de caso é uma coisa que me agrada muito, de verdade, e estou à disposição de vocês para o que vocês precisarem, viu? Em breve seremos todos colegas, então a gente tem que compartilhar vivência e informação, e eu acho que essa é a essência da medicina, né? A gente se ajudar para poder ajudar o próximo. Com certeza. Nós também amamos casos, então com certeza vamos continuar aí em contato e conversar, combinar, que a gente logo acha alguma oportunidade de colocar isso, certo? Tá ótimo, muito obrigada, viu, Júlia? Foi um prazer. Agradeço. Então, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.